Pina, Kikar, do círculo, e viu que da terra subia fumaça como se fosse a fumaça de uma fornalha. Bom, imaginando que tudo isso aqui pegou fogo, realmente a fumaça que subia disso aqui poderia ser vista do outro lado, onde estaria Hebron. Daqui nós não podemos ver direito Hebron, porque há uma grande nuvem de poeira, região desértica, e vocês não vão ver, mas lá no horizonte você já tem as montanhas de Israel, onde ficava Abraão. Então qualquer fogo de proporções monumentais, como esse que queimou tudo isso, se a Laura mostrar, as rochas queimadas estão até lá na frente. Olha, tem uma construção de uma casa lá, tem árvores, tem torres de comunicação. Todas as partes aqui nós vemos exemplos de quão queimada foi a área e quão extensa foi a destruição de tudo aquilo ali. Então qualquer coisa que queimar aqui vai dar para ser visto de lá. Agora nós temos uma explicação para essa queima aqui. Já mostrei para vocês a cidade destruída, a cidade de Tal Haman. Já mostrei para vocês as cinzas que pulverizaram a cidade e em redor também a marca da destruição. O que os especialistas em geologia dizem? Eles compararam, fizeram uma pesquisa arqueológica aqui e compararam um acidente que houve de um meteorito que bateu na cidade russa de Tunguska em 1908. E esse meteorito, melhor dizendo, queimou toda a cidade, pulverizou tudo ali e causou uma destruição muito similar a essa. Então, o que indicaria as pedras terem derretido desse jeito, como vocês estão vendo aqui, seria um meteorito que bateu aqui. Mas o grande problema é que nós não temos a cratera desse meteorito. Porque se o meteorito caiu aqui, deveria fazer aqui uma grande cratera. E não há. As montanhas estão preservadas. Você pode ver. As montanhas, o vale. Então, como é que o meteorito provocou isso se não há cratera? Um outro tipo de evento geológico que poderia causar essa forma de queima das rochas seria um vulcão. Mas também não há nenhum indício vulcânico aqui, pelo menos numa época que ainda dá para fazer um registro no período do bronze. Só se houve um passado geológico, mas no período do bronze para cá não tem nenhum vulcão na região. Então aventaram uma outra hipótese. Hoje é a teoria mais aceita entre os especialistas. Que um meteorito caiu até aqui, um meteorito com a potência de 9.000 vezes a bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima. Eles acreditam que essa pedra deveria ter um diâmetro de 50 metros, aproximadamente, 50 metros. Só que, por alguma razão, a 4 quilômetros de atingir a superfície, esta pedra explodiu, esse meteorito explodiu. Eu estou usando a palavra pedra, eu não sou geólogo, então estou usando de maneira leiga. Eu sei que nem sempre pedra e rocha são as mesmas coisas, então estou falando apenas uma linguagem leiga. Estou reproduzindo o que está em artigos científicos. Esse meteorito, a 4 quilômetros acima da superfície, ele explodiu. Um meteorito de um diâmetro de 50 metros. Ele explodiu, e quando ele explodiu, uma onda de calor muito grande foi produzida, similar a uma bomba atômica. E aquela onda de calor que foi produzida saiu queimando tudo, derretendo tudo, inclusive a cidade de Tal Haman. Então, mesmo fora da Bíblia, eu digo para vocês que do ponto de vista da ciência pura, sem nenhuma mistura com teologia, aqui houve uma destruição no período do bronze, datada de mais ou menos 1650 a.C., alguns colocam 50 anos para mais ou para menos, pode ser 1700 a.C., 1650 a.C., que pulverizou toda essa área. Então isso aqui foi queimado. Nos mesmos moldes que a Bíblia descreve a destruição de Sodoma e Gomorra, em que o fogo caiu do céu. E a extensão dessa destruição foi de centenas de quilômetros para todos os lados. Alguns acreditam que até mesmo a cidade de Jericó, que fica lá do outro lado hoje no território israelense, a cidade de Jericó também foi afetada pela onda de calor que foi produzida depois que o meteorito que ele explodiu e foi por toda essa parte aqui, tudo isso aqui foi afetado. Então você tem realmente muitos indícios de uma destruição por fogo. E, quero relembrar, um fogo que veio do céu. Aqueles mais céticos não deixam de perceber a semelhança entre o que nós vemos geologicamente aqui e o que está na Bíblia Sagrada. Então, qual a explicação que eles dão, já que não querem acreditar na historicidade do texto bíblico ou na
na inspiração profética da Bíblia Sagrada? Bom, um geólogo secular, um ateu, ele vai dizer para você que talvez foi a memória dessa destruição que houve aqui que gerou o mito da destruição de Sodoma e Gomorra. Essa é a explicação que eles dão. Houve uma destruição em massa aqui, as pessoas testemunharam isso, e a partir dessa destruição criaram o mito de Sodoma e Gomorra. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com outra hipótese, que a história de Sodoma e Gomorra possa sim ter sido um evento histórico que realmente aconteceu nesse lugar aqui, tá bem? E foi altíssima a destruição. Eu falei com vocês quando a gente estava lá no sítio arqueológico, foi mais de 2.000 graus Celsius de calor. Então imagina, um calor acima de 2.000, alguns colocam até 2.100 graus Celsius. É muita coisa, derrete tudo isso aqui, equivalente a 9.000 bombas atômicas de Nagasaki e Hiroshima. Então realmente não era para ter ficado nada aqui. Esta é a hipótese do Dr. Collins. Agora, quais são os problemas em relação a essa hipótese? Eu falei os pontos fortes dela. A cidade tinha aproximadamente 8.000 habitantes, todos morreram, foram pulverizados. Agora, sobre essa hipótese do Dr. Collins, nós temos apenas algumas dificuldades que eu vou apresentar para você. Quando eu digo algumas dificuldades, não estou com isso dizendo que eu discordo do que ele falou. Apenas eu estou sendo honesto em dizer que há elementos na teoria que ainda faltam ser harmonizados ou explicados. Quando a gente vai em Judas, no Novo Testamento, Judas, versículo 7, fala do juízo de Deus. Eu vou ler o versículo 6. Diz assim, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram